Olá, meu nome é Gabriel. Esse vídeo aqui é um vídeo referente à atividade de extensão 2 da Universidade de Ciência de Dados da Cruzeiro do Sul Virtual. E ele é um complemento a um primeiro vídeo que eu já fiz, né, que foi ali um pouco sobre a introdução do que é inteligência artificial, né? Então, no primeiro vídeo a gente passou sobre como uma inteligência artificial funciona, os tipos de inteligência artificial que a gente tem disponíveis aí para a gente utilizar, como que a gente acessa, como é que a gente utiliza, etc. E agora a gente vai focar um pouco em como melhorar o resultado desse modelo, né? Como é que a gente, sabendo as inteligências artificiais que a gente tem à disposição, como é que a gente faz com que elas tenham resultados melhores, né? Como é que a gente tem, como é que a gente força ela a fazer exatamente o que a gente quer da melhor forma possível, né? Então a gente vai entrar um pouco nesse mérito aqui. Falando um pouquinho sobre mim, né, meu nome é Gabriel Varizo, eu sou técnico em automação industrial, sou estudante de ciência de dados, conforme mencionei, analista de dados pleno com 3 anos de carreira, né, trabalho na área de dados aí, e sou apaixonado por inovação e tecnologia. Bom, e o que a gente vai ver durante esse vídeo, né? A gente vai primeiro passar ali o que é um prompt, né? Então a gente vai, já que a gente está falando ali de engenharia de prompt, a gente vai entender primeiro o que é um prompt. Depois a gente vai passar sobre uma utilização cotidiana de um prompt, né? Como que a gente alterar esse prompt afeta na saída do que a gente está utilizando ali, né? Da inteligência artificial. A gente vai passar então por algumas técnicas de otimização de prompt, né? Então as principais que a gente vai falar aqui são o Zero Shot Learning, o Few Shot Learning, Chain of Thought, né? E que são algumas técnicas aí para a gente melhorar o nosso pedido, né? Para a inteligência artificial. E por fim uma conclusão. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que é um prompt, né? Um prompt nada mais é do que uma instrução que a gente vai fornecer a um modelo de inteligência artificial para que a gente oriente a resposta que ele vai dar, né? Então pode ser uma pergunta, pode ser um comando, pode ser um contexto que vai definir a saída que a gente espera desse modelo, né? Como a gente vai interagir ali com esse modelo de inteligência artificial para que ele gere algo que a gente gostaria que ele fizesse, né? Então o prompt vai ser a nossa forma de nos comunicar com esses modelos, né, com essas inteligências artificiais. No inglês, o prompt significa incitar ou estimular alguma coisa, né? E aí, no contexto de inteligência artificial, o prompt vai ser a entrada, né, a instrução que a gente vai dar para a gente estimular, a gente incitar a inteligência artificial a fazer o que ela quer, o que a gente quer, né, no caso, a fazer o que a gente quer que ela faça. Então, a maioria desses modelos de inteligência artificial vão receber um prompt em texto, né? Vão receber uma entrada em texto ali, que é o caso dos mais famosos, né? Do ChatGPT, do Gemini, etc. Todos esses vão receber uma entrada em texto, é o mais comum. E aí através desse texto, a gente vai conseguir especificar ali o que a gente necessita que ele faça, né? Então, até tem um exemplo aqui, né? Tem o local para a gente inserir o prompt ali no chat GPT, que é uma mensagem que a gente vai mandar para ele, basicamente, né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter um prompt bem estruturado. Então, a gente vai ver algumas técnicas de como a gente estruturar esse prompt da melhor forma possível para que a gente tenha ali uma utilização de inteligência artificial com sucesso, né? Que ela faça exatamente o que a gente quer que ela faça. Bom, então, agora que a gente sabe o que é um prompt, né? Às vezes a gente já sabia utilizar a inteligência artificial, sabia que a gente tem que colocar uma mensagem em texto ali, mas não conhecia essa nomenclatura, né? O prompt. Agora que a gente sabe o que é um prompt, vamos entrar um pouco mais no detalhe do que é a engenharia de prompt, né? Como é que a gente pode engenhar esse pedido da melhor forma possível. Então, eu coloquei aqui 3 princípios básicos, né? 3 boas práticas que a gente pode ter ali com qualquer prompt que a gente for fazer para uma inteligência artificial, que sempre vai ajudar na resposta do modelo, né? Então, alguns desses princípios são a gente ter clareza nas instruções, né? Então, a gente ser direto e bem claro do que a gente espera que ela faça. A gente dividir tarefas, né? Então, se a gente tem uma tarefa muito complexa que a gente quer fazer, a gente pode dividir essa tarefa complexa em subtarefas menores, que vão ser menos complexas. Então, isso também vai facilitar com que o modelo faça o que a gente espera, né? O que a gente quer que ele faça. E a gente pode solicitar que o modelo explique os passos antes dele dar a resposta final, né? Então, a gente
já viu como o modelo funciona, né? Que ele faz ali uma ordem sequencial. A gente pode fazer com que ele explique esse passo a passo ali do raciocínio, né? Exatamente como a gente raciocina as coisas antes de dar uma resposta. A gente pode solicitar que ele faça a mesma coisa para que ele tenha ali uma resposta um pouco mais direcionada, né? E a gente entenda também o que ele está pensando, né? Entre aspas, o que ele está raciocinando para chegar naquela resposta. Então, esses são princípios básicos, né? São boas práticas ali de um prompt que sempre vão ajudar, independente da técnica, né? Independente do que você quer realizar com aquele pedido, ele sempre vai auxiliar ali, sempre vai facilitar a resposta do modelo. Então, né, tendo isso em mente ali, a gente vê que a IA ela é como um assistente, né? Então, para utilizar a IA, a gente pode considerar o seguinte cenário. Vamos pensar que você é um profissional já com muitos anos de carreira, você sabe muito bem o que você quer fazer ali no seu trabalho, né? Você sabe quais passos você tem que seguir, e aí você está passando uma demanda para um estagiário, por exemplo, né? Uma pessoa que está entrando ali naquela área de trabalho. Então, com certeza, você vai ter muito mais conhecimento do que tem que ser feito do que aquela pessoa que está entrando ali agora. Então, quando você está passando uma demanda nessa situação, quanto mais clareza, direcionamento, exemplos você der, melhor vai ser o resultado final. Né? Lógico que a gente pode ter resultados bem interessantes de cara, mas quanto mais exemplos, mais direcionamento, você consegue ter resultados bem melhores com mais frequência, né? Sem muitos empecilhos ali no meio do caminho. Né? Então, acho que isso aqui dá uma ideia interessante de como que a gente pode lidar com essa interação. Então vamos lá, tem um exemplo prático aqui agora para a gente entender um pouco mais na prática mesmo como é que a gente pode fazer essa engenharia de prompt. Então, vamos supor que nós trabalhamos numa empresa de marketing e aí a gente deve escrever um post para uma página de Instagram direcionada a mercado de trabalho sobre o tema ciência de dados. Né? Então a gente trabalha ali para uma página de Instagram e a gente precisa fazer um texto, né, um post sobre o tema de ciência de dados para uma página direcionada ali a mercado de trabalho. Né? O público é de pessoas que estão iniciando suas carreiras e em busca de oportunidades. Né? Então a gente tem ali essa tarefa e aí a gente quer utilizar uma inteligência artificial para auxiliar a gente nesse contexto. Então vamos lá, vou abrir aqui o ChatGPT, né? Eu já estou com o ChatGPT aberto aqui, vou pegar uma colinha aqui. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, né, que seria o mais direto e reto ali, né, a gente pode simplesmente botar, escreva um texto sobre inteligência artificial. Vamos ver o que ele vai gerar aqui para a gente. Deixa eu me tirar da frente aqui. Então, a gente está vendo aqui, né, a ciência de dados é uma área interdisciplinar, tal. Ele escreveu um texto corrido aqui que não tem nada a ver com post de Instagram, né? Mas a gente não falou para ele que ia ser um post de Instagram. A gente não trabalhou muito bem o nosso prompt. O nosso prompt foi cru, direto e reto. A gente só colocou, escreva um texto sobre ciência de dados. Ele escreveu um texto sobre ciência de dados, mas não era o que a gente gostaria, né? Não é a aplicação que a gente quer, não é essa. A gente não deu contexto suficiente para a inteligência artificial saber o que a gente estava esperando, né? Então, agora vamos fazer um prompt um pouco mais trabalhado. Tá? Eu vou gerar aqui um novo chat aqui no canto superior esquerdo e vou passar aqui um prompt melhorzinho para ele. Vou colar aqui. Então, ó, como é que está especificado o nosso prompt agora? Escreva um post para uma página de Instagram sobre o mercado de trabalho sobre ciência de dados. Utilize uma linguagem acessível e dê dicas para quem está iniciando a carreira e em busca de oportunidades. Mantenha um tom motivacional. São pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, né? Então a gente quer manter um tom motivacional e informativo e utilize hashtags relacionadas ao tema. Ao fim do texto, convide o público a interagir nos comentários contando suas experiências e expectativas com relação à área. Então aqui já dá para ver que a gente está sendo bem mais claro no nosso prompt, né? Aquela diretriz que a gente tinha comentado. Aqui a gente está trazendo muito mais clareza do que a gente espera que o modelo faça. Então, consequentemente, eu espero que a gente vá ter um resultado bem melhor. Então, vamos ver o que ele vai gerar aqui agora. Ele já começa a utilizar alguns emojizinhos, né? Ele já orquestra o texto aqui, né? Ele estrutura o texto de uma forma mais parecida ali com a rede social, né, do que a gente mencionou, que seria o Instagram.
Então, aqui ele já bota, né? Quer entrar para a ciência de dados? Veja essas dicas para começar bem na área. Ele já pegou ali do que se trata o post, né? Do que se trata a página. Ele já coloca um tom mais informativo, mais motivacional, que foi o que a gente pediu, né? Então, e aqui no final, ó, ele coloca aqui as hashtags e ele coloca aqui também o que a gente pediu. E aí, quais são suas expectativas e desafios na área de ciência de dados? Compartilhe com a gente nos comentários, né? Vamos trocar experiência. Então, você vê que só da gente ser mais claro, mais direto, a gente colocar todos os pontos que a gente queria que ele fizesse, a gente já teve um resultado muito melhor, né? Exatamente o que a gente gostaria e o que a gente esperava de utilizar a inteligência artificial, né? Então aqui já fica um pouco mais ilustrado a diferença que faz a gente ter um bom prompt. Então, agora vamos ver algumas outras técnicas de fato, né? Aqui a gente só aplicou um dos primeiros princípios, que foi a gente ter clareza no nosso pedido. Então, a gente teve clareza, a gente detalhou um pouco mais o que a gente queria, deu direcionamentos específicos, né, para coisas que a gente gostaria que ele fizesse. Agora vamos entrar em algumas técnicas, tá? A primeira técnica, que nem é bem uma técnica, na verdade, né, é o Zero Shot Learning, que é um pedido direto, que significa o quê? A gente simplesmente fazer um pedido. Foi o que eu acabei de fazer ali, né? Mesmo aqui a gente ainda pode aplicar as técnicas de clareza, pedir para ele quebrar as coisas, né? Só que a gente não dá nenhum exemplo para ele, né? Então a gente chama isso de Zero Shot Learning, tá bom? A próxima técnica, essa sim já um pouco mais avançada ali, seria a técnica de Few Shot Learning, ou, né, do inglês ali, alguns exemplos, né? Few significa alguns, então algumas tentativas, alguns exemplos. Ela corresponde a gente dar alguns exemplos do tipo de resposta que a gente espera que ele dê para a gente. Né? Então a gente vai dar alguns exemplos ali, nós mesmos vamos escrever o tipo de resposta que a gente gostaria antes de fazer a pergunta real para ele. Tá? Então vou voltar aqui de novo no ChatGPT, vou criar um novo chat aqui, já está aberto, e aí eu vou pegar a minha colinha aqui. Tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, beleza. Então vamos lá. Seu papel será de um assistente de culinária que ajuda a preparar refeições saudáveis. O usuário pedirá sugestões de pratos saudáveis com determinados ingredientes e você deverá fornecer sugestões de receitas e pratos que incluam esses ingredientes. Beleza? Então, dei alguns exemplos para ele aqui. Então, uma pergunta, me dê sugestões de pratos com abacate. A resposta que a gente gostaria é guacamole, salada de abacate com frango, torrada de abacate. Então, a gente não quer que ele entre no detalhe de modo de preparo, de dica, de como é que a gente vai fazer o frango, etc. Não, eu quero sugestões de pratos, beleza? Então, dei outro exemplo aqui, ó. Pergunta, me dê sugestões de pratos com banana. A resposta que eu quero é vitamina de banana, panqueca de banana, banana assada com canela, etc. Tá bom? Outra sugestão, me dê sugestões de pratos com brócolis. Resposta, salada de brócolis, quiche de brócolis, brócolis refogado com alho. Então, perceba que a gente deu alguns exemplos, né? O few shot, a gente deu alguns exemplos ali de perguntas e respostas do jeito que a gente quer, do jeito que a gente quer que a interação com o usuário aconteça e ele, né, já vai ser direcionado ali, a gente já está aplicando a técnica de few shot, tá bom? E aí aqui no final eu coloquei a pergunta que eu quero de fato, que é me dê sugestões de pratos com cenoura. E aí a resposta eu coloco aqui, resposta, 2 pontos, e eu quero que ele preencha exatamente do mesmo jeito que a gente deu os exemplos aqui, tá bom? Vamos ver aqui o que acontece. Ó, sopa de cenoura, salada de cenoura ralada, bolinho de cenoura assado. Então, perceba que ele fez exatamente o que a gente passou para ele. A gente deu alguns exemplos e ele não divagou, ele não entrou no detalhe, né? Ele fez exatamente o que a gente gostaria. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui, então, me dê sugestões. Calma aí. Me dê sugestões de pratos com beterraba. Vamos ver o que ele vai responder. Salada de beterraba com queijo de cabra, bolinho de beterraba assado, beterraba cozida com molho de iogurte. Perfeito.
né? Ele continuou respondendo do jeito que a gente gostaria. Então, agora que a gente deu ali a base, né? A gente deu alguns exemplos do que a gente gostaria que ele fizesse, ele vai seguir esse exemplo aqui, né? Ele vai continuar seguindo essas diretrizes que a gente passou para ele do jeito que a gente gostaria. Perfeito? Então, é assim que funciona o Few Shot Learning, tá bom? É uma técnica aí que a gente passa alguns exemplos para o modelo e ele vai seguir aqueles exemplos, né? Ele vai continuar criando, mas ele vai seguir aquela diretriz daqueles exemplos e a gente vai ter o resultado que a gente gostaria, beleza? Então, a próxima técnica é a técnica de Chain of Thought, ou cadeia ou sequência de pensamentos, né? Então, a gente vai se aproveitar da forma que o modelo funciona para a gente forçar ele a elaborar um raciocínio antes de dar a resposta para a gente, beleza? Então, só para a gente relembrar do primeiro vídeo, né? Como que o modelo funciona? O modelo ele foi feito ali para ele prever qual a probabilidade da próxima palavra, né? Então, conforme ele vai colocando a frase ali, ele vai vendo qual que é a próxima palavra, qual que é a próxima palavra e a próxima palavra. Ele vai fazendo isso e aí ele monta um texto corrido, né? Ele vê a probabilidade da próxima palavra e ele vai montando um texto corrido. A gente pode aproveitar dessa forma que o modelo foi feito para forçar ele a montar uma sequência de pensamentos, né? Então, a gente vai mandar ele abrir passo a passo do porquê que ele está pensando cada uma daquelas coisas. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos abrir de novo o ChatGPT aqui. Já estou numa nova conversa. Eu vou pegar um outro exemplinho aqui, ó. Você é um assistente de planejamento de viagens e deve ajudar a organizar uma viagem para um grupo de amigos. O usuário fornecerá informações sobre o destino, datas e preferências do grupo e você deverá sugerir atividades, locais para hospedagem e dicas de viagem, explicando seu raciocínio de forma concisa. Então, aqui a gente já entra na ideia de explicar o raciocínio, fala o passo a passo antes de dar a resposta. Vou até colocar aqui, ó, explicando seu raciocínio de forma concisa antes de dar a resposta final. Perfeito? Então, eu coloquei aqui, antes de me dar a resposta final, me explica seu raciocínio. Então, vamos ver o que ele vai dar aqui para a gente. Então, ó, ele entendeu aqui o contexto, né? A gente pediu que o usuário vai fornecer algumas informações e ele entendeu aqui o contexto. Então, vamos lá. Seremos 3 amigos viajando para o Nordeste em fevereiro. Gostamos de praia e carnaval. Tá bom? Vou mandar isso para ele. Vamos ver o que ele vai responder. Ótimo, o Nordeste é uma excelente escolha para quem busca sol, praia e festa no carnaval. Considerando a preferência de vocês, tal. Aí ele passa aqui, ó. Destinos: Salvador, Bahia. Por que Salvador? A cidade é famosa por seu carnaval vibrante e suas lindas praias, como papapá. Então ele está explicando ali pra gente por que ele pensou nisso, né? Ele já entra um pouco mais no detalhe do porquê que ele pensou nisso. Fortaleza, mesma coisa, ele entra aqui no detalhe, aliás, Recife e Olinda, perdão. Ele entra no detalhe aqui, por que Recife? A cidade tem o carnaval tradicional, ele está entrando no detalhe ali, né? Então, ele está fazendo a cadeia de pensamento que a gente pediu para ele raciocinar antes de fazer. Então, uma pequena frase, né? Raciocine antes de fazer, a gente já tem um resultado interessante aqui, que ele entra um pouco mais no detalhe do porquê que ele está escolhendo aquelas coisas, né? E aí a gente entende também, além da gente ter a resposta crua, né? A gente tem a resposta direta, a gente tem também ali o porquê daquela pergunta, o porquê daquela resposta, aliás, né? Existe uma outra coisa que a gente pode fazer, que é uma combinação das duas técnicas que a gente acabou de ver. Então, a gente pode combinar o Chain of Thought, né, a sequência de pensamentos, com o Few Shot Learning, né? Então, a gente pode mostrar para o modelo exatamente o que a gente quer que ele faça. Então, eu vou pegar aqui, seguindo a ideia aqui do exemplo, né? Do exemplo anterior, vou colar aqui. Então, vamos lá. Você é um assistente de planejamento de viagens e deve ajudar a organizar uma viagem para um grupo de amigos. O usuário fornecerá informações sobre o destino, datas e preferências do grupo e você deve sugerir atividades, locais para hospedagem e dicas de viagem, explicando seu raciocínio de forma concisa. Aí eu entro com o Few Shot Learning, né? A técnica ali dos exemplos. Então, vamos lá. Um exemplo de pergunta.
Estamos planejando uma viagem para 4 amigos para o Rio de Janeiro durante o carnaval. Gostamos de atividades culturais, praias e uma boa vida noturna. Vamos ficar 5 dias na cidade. Que sugestões de atividades e hospedagem você recomenda? Então, eu dei uma pergunta para ele, agora vai o meu exemplo de resposta, o tipo de resposta que eu gostaria de receber. Então, entra aqui. Resposta do assistente. Análise do contexto. Considerando que o grupo gosta de cultura, praia e vida noturna, o Rio durante o carnaval oferece ótimas opções que combinam com esses interesses. A alta temporada exige reserva antecipada, especialmente para hospedagem e ingresso. Então, eu estou dando o exemplo de resposta que eu gostaria, já com o chain of thought, né, a sequência de pensamentos já embutida na resposta. Então, eu estou dando isso para ele. Eu quero que você pense dessa forma, tá? Então, eu quero que você veja ali quais são os interesses dos amigos ali, o interesse do pessoal, do usuário, né, que está pedindo ali aquela sugestão. E aí, você, baseado nesses interesses, você vai destilando ali passo a passo do que você está sugerindo. Então, o que coloca aqui? Ó, sugestão de hospedagem. Para ficar próximo a praias turísticas e dos principais blocos de carnaval, além de possuírem fácil acesso à vida noturna, sugere-se bairros na Zona Sul, como Copacabana, Ipanema e Leblon. Então, você observa aqui que ele está listando o que a gente pediu, né? Então, o que o usuário colocou, ele está listando os interesses do usuário. Ele coloca ali passo a passo. Como você está querendo ir para o Rio, para a praia, para o carnaval e para a vida noturna, então a gente coloca ali o passo a passo, né? A gente faz a cadeia de pensamento para ele dar a resposta. Então, ele dá uma sugestão de hospedagem ali na Zona Sul, né? Copacabana, Ipanema, Leblon, vai estar perto de todos esses 3 pontos. Sugestões de atividades, então ele bota aqui, combine dias de praia, Copacabana e Ipanema, né? Então a gente já está colocando isso aqui no exemplo, que a gente colocou, que a gente quer que ele fique nessa região, né? Ele já pensou isso antes. Com passeios culturais como Cristo Redentor, Museu da Arte do Rio, que também estão perto ali. Inclua uma noite na Lapa para aproveitar a vida noturna, né? Então, a gente está dando todos os exemplos aqui que a gente quer, né, de saída, tá bom? E aí entra aqui a minha pergunta verdadeira no final de tudo, né? Então, exatamente como a gente fez com o Few Shot, a gente deu aqui uma sugestão de resposta, um exemplo de resposta, já utilizando o Chain of Thought. E aí a gente dá aqui uma pergunta que é a nossa pergunta real, né? Então, estamos planejando uma viagem para 2 pessoas para Nova York em dezembro. Gostamos de compras, gastronomia e atividades culturais. Vamos ficar 7 dias na cidade. Que sugestões de atividades e hospedagem você recomenda? E aí a gente coloca aqui a resposta do assistente em branco para ele preencher, né? Vamos ver se vai dar certo? Ó, ele seguiu exatamente o mesmo exemplo que a gente passou para ele antes. Então ele bota aqui, análise do contexto. Nova York em dezembro é uma excelente escolha para quem gosta de compras, gastronomia e cultura. A cidade se transforma com a decoração de Natal, tornando a experiência ainda mais especial, tal, tal, tal. Sugestão de hospedagem. Para aproveitar o máximo das compras e gastronomias, que foi o que a gente pediu, sugiro hospedagem em Manhattan, perto das áreas de Midtown, Soho e Upper West Side. Esses bairros fornecem fácil acesso às principais lojas de departamento, bons restaurantes e atrações culturais. Então, perceba que ele seguiu exatamente o nosso exemplo com a sequência de pensamento, né? Então, a gente consegue mesclar essas 2 técnicas para a gente ter exatamente o que a gente gostaria dele, né? E a gente ter isso com recorrência, né? Se a gente perguntar de novo um outro local com outras pessoas, outro período, a gente vai ter, de novo, ele vai seguir esse mesmo exemplo, né? Essa mesma receitinha de bolo aqui, e a gente vai ter o resultado que a gente gostaria todas as vezes, né? A gente consegue replicar isso de novo. Perfeito? Então aqui a gente já tem alguns exemplos das técnicas aí de Zero Shot, Few Shot e Chain of Thought, né? Sequência de pensamentos. Beleza? Bom, então a conclusão que a gente pode chegar disso aqui é utilizar bem uma IA pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um prompt, né? A gente especificar ali, a gente colocar um pouco mais de cuidado na forma que a gente está pedindo, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma boa utilização de inteligência artificial, tá bom? Então, todas essas abordagens que a gente mostrou aqui nesse vídeo vão poder orientar o modelo para um raciocínio mais preciso e alinhado exatamente com a tarefa que a gente quer que ele faça, né? E aí isso vai aprimorar tanto a qualidade quanto a relevância das respostas que a gente tem, né? Vai ser mais raro da gente
pedir alguma coisa utilizando todas essas técnicas e a gente não ter um resultado que a gente gostaria, né? A gente está mais direcionado ali no que a gente quer. Então, um bom prompt vai oferecer o contexto necessário para que o modelo compreenda todas as nuances e criar uma resposta mais rica e estruturada, né? Então, essa construção cuidadosa desses prompts não só potencializa a eficácia, mas também vai trazer uma interação mais eficiente e satisfatória para a gente, né, para o usuário. Então, aqui a gente encerra aí todos esses exemplos e aí fica o convite para você também fazer o teste, né? Pegar ali alguma tarefa que você quer, alguma coisa que você já testou talvez, né? Com zero shot ali, sem exemplo, sem nada. Experimenta dar algum exemplo do jeito que você gostaria, tá bom? E aí a gente vê como é que fica o resultado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção aí e até a próxima.